Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Então, no ano de 65, houve a primeira competição de taekwondo. Então, vejam bem, foi uma das formas de, de fazer com que o taekwondo se tornasse conhecido no mundo, foi justamente promover um taekwondo que pudesse ser combativo, competitivo. Ou seja, uma luta que pudesse ser esportiva, né? A dimensão rendimento do esporte, não só educacional e participativa, como também tinha essas funções. Não é? Então, foi realizado o primeiro campeonato mundial. Então, o que acontece? Naquela época, o taekwondo, lógico, tinha regras diferentes, mas era um único taekwondo, porque existia uma única entidade mundial criada pelo mestre Choi Hong-hee, chamada Korea Taekwondo Association. Né? Os americanos pronunciam taekwondo, não é? Taekwondo, porque aí é uma questão de fonética, né? Do entendimento dos americanos, falantes, lógico, da língua inglesa, sobre o termo taekwondo, ok? Mas então ela foi a primeira entidade mundial a organizar, a institucionalizar o taekwondo como prática cultural e principalmente, nesse caso, esportiva. Na sequência, houve a necessidade de, claro, buscando principalmente a divulgação do taekwondo para o mundo, a necessidade de se criar então um órgão internacional. Então, a partir do momento que o taekwondo começou a chegar em alguns países, houve a necessidade de criar então um órgão internacional para regulamentar, enfim, para organizar o taekwondo no mundo. Aí foi chamado então de ITF, né, ou ITF, como a gente fala por aqui, International Taekwondo Federation, né, seria a Federação Internacional de Taekwondo. Mas que, na verdade, depois nós vamos ver, há uma subdivisão, há mais duas divisões, e esse ITF, hoje em dia, acaba caracterizando um dos três estilos de Taekwondo que existem. Mas, num primeiro momento, lá nos idos de 67, ela era a entidade internacional que regulamentava o taekwondo mundialmente, lógico. É, no ano de 73, aqui é uma data bem importante, quer dizer, todas são, porém essa data é bem importante. Esse mestre aqui, Park Chung-hee, ele cria a WTF, tá? A chamada hoje em dia WTF, né? A World Taekwondo Federation, que hoje em dia é simplesmente WT, é World Taekwondo. Hoje em dia nós vamos ver nos aspectos técnicos mais para frente, mas na época chamava-se World Taekwondo Federation, em 1973. Bom, o que aconteceu? Houve uma divisão da ITF, porque o mestre Choi Hong-hee, por mais que ele concordasse com as competições e tudo mais, ele começou a perceber que o taekwondo começou a seguir por um caminho que descaracterizava a ideia de levar a cultura coreana para o mundo, pensando apenas no aspecto competição, no aspecto taekwondo enquanto esporte. E ele passou a não gostar muito disso. Porém, havia um grupo dentro da ITF que queria isso, que o taekwondo se tornasse um esporte. Haja vista que a ideia, desde o início da criação da WTF, é que o taekwondo se tornasse um esporte olímpico, ou seja, ser mais uma luta dentro do quadro de esportes, de luta dos esportes olímpicos, que já tinha o boxe, tinha a luta, o wrestling, a luta greco-romana, tinha a esgrima e tinha já o judô, né, que apareceu na Olimpíada de 64 em Tóquio. Então a ideia é que o taekwondo fosse então mais uma luta. Só um parênteses aqui, só para vocês entenderem um pouquinho das esportes de luta nas Olimpíadas. Nós temos a esgrima, que é um esporte com objeto mediador, com espada, florete e sabre, enfim, mas com arma. Nós temos o boxe, os gestos técnicos são os socos, os elementos técnicos na verdade são os socos. Você tem a luta greco-romana, em que existem restrições de arremesso e de luta de solo. Você tem o judô, que além do kimono você pode atacar com diversas partes do corpo, e há diversas partes do corpo para derrubar, e bem como a luta de solo. E você estaria faltando uma luta que usasse mais os pés do que as mãos.
por isso o taekwondo foi escolhido. Então você acaba preenchendo aí, você tem lutas com mãos, luta com armas, lutas agarrado, derrubando só com os braços, derrubando com braços e pernas e lutando no chão, e uma luta que prevalece os chutes, que no caso é o taekwondo. Então, por conta disso, a ideia é que o taekwondo dessa nova entidade, da WTF, se tornasse um esporte olímpico. Então, o que aconteceu foi que houve então uma divisão da ITF, da International Taekwondo Federation, para que se pudesse criar então esse braço mais esportivo do taekwondo. Tanto é que o taekwondo olímpico é o taekwondo da WTF, hoje em dia WT, e que acabou criando um novo estilo chamado Kukkiwon. Então a forma de lutar, gente, é difícil pôr vídeos aqui, porque às vezes os vídeos têm um impedimento de direitos autorais, por isso que eu acabo não colocando muito vídeo aqui. Na aula presencial eu coloco porque não tem problema, mas para divulgar isso aqui no YouTube às vezes é complicado. Mas recomendo a vocês coloquem lá no YouTube Taekwondo ITF e vejam os atletas lutando. Eles vão ter mais o uso das mãos, a gente vai falar isso nos aspectos técnicos, e o Taekwondo WTF, que é o olímpico, que usa muito mais os pés, tá certo? Mas façam esse tipo de exercício, de atividade, porque existem uns impedimentos legais quanto a direitos autorais, tá ok? Um ou outro vídeo a gente consegue pôr, porque de repente a fonte é diferenciada, é difícil de detectar, mas alguns acabam sendo detectados, tá certo? Então, houve essa divisão. Um ponto importante que eu acabei me esquecendo, gente, é que nesse período aqui, de 65 e tudo mais, houve a guerra da Coreia, houve a divisão das Coreias. Então, além de tudo, houve todo um processo em que a Coreia acabaram coreanos lutando contra coreanos. Na verdade, a influência entre comunismo e capitalismo acabou adiando mais um tanto a expansão da cultura coreana. Por isso que, segundo alguns, a ideia da WTF era fazer com que o taekwondo acabasse ficando mais esportivo para poder chegar aos outros países mais rápido, deixando um pouquinho de lado o incentivo à cultura e aos valores e às tradições coreanas, que o mestre Choi Hong-hee da ITF acabava preconizando. Tá ok? Então a WTF se coloca como a principal entidade internacional. Tanto é que o mestre Choi Hong-hee acaba indo embora, ele sai da Coreia, segundo alguns decepcionado com o rumo que o taekwondo estava seguindo. Ele muda-se para o Canadá e tudo mais, e a WTF domina, criando então o primeiro campeonato WTF em 1973, já com 19 países, e já buscando a ideia de se tornar um esporte olímpico, ok? Aqui está uma imagem do presidente, né, da WTF, o primeiro presidente, o mestre Yong-kim. Não é? Aqui o mestre Yong-kim. Esse era o símbolo antigo, ainda se alguns usam, mas era o símbolo antigo, né? The World Taekwondo Federation, né? Aqui os atletas aplicando possivelmente um chute lateral, um Yopchagi, e aqui escrito Taekwondo, e aqui a sede, que é a sede do estilo Kukkiwon na Coreia do Sul, né? Ali caracterizado pela bandeirinha da Coreia do Sul. Então, ela se estabelece em 124 países, né? Atingindo milhares, milhões de praticantes. O taekwondo, eu lembro muito bem aqui em Ponta Grossa, basicamente havia karatê e judô. Isso nós estamos falando nos anos 80. Karatê e judô. No início dos anos 80 ali, chega o mestre Arizoli, falecido mestre Arizoli Filgueiras, conhecido como mestre gaúcho. Ele foi responsável por introduzir o taekwondo aqui em Ponta Grossa, aqui na cidade. E quando ele veio para cá, causou um boom muito grande, porque aos pouquinhos o taekwondo aparecia na mídia, principalmente havia um programa, não vou me lembrar o nome, mas havia um programa infantil desses que apresentavam desenhos, em que tinha o mestre Yong Min Kim, foi presidente da Confederação Brasileira, um dos introdutores do taekwondo
no Brasil, ele, né, radicado no Rio de Janeiro, ele fazia demonstrações e ensinava os apresentadores do programa, que eram crianças, ensinava um pouquinho de taekwondo. Então aquilo começou a criar um boom, a criar uma situação assim mais, meu Deus, o que é esse taekwondo? O que são esses caras chutando alto, chutando voando, chutando girando, pulando e girando e chutando. Então isso criou, e eu lembro que houve uma migração aqui na cidade muito grande de alunos do karatê e até mesmo do judô migrando para o taekwondo, que teve várias sedes, né? O mestre Arizuli, mestre gaúcho, teve várias sedes, mas talvez a sede mais significativa foi no Clube Guaíra, onde ele ficou lá durante muitos anos, onde eu o conheci pela primeira vez e tudo mais. Então foi assim, o taekwondo causou um boom muito grande ao chegar aqui na cidade. Então foi muito interessante isso, porque ele conquistou. E eu lembro, uma das primeiras imagens que eu lembro lá, falando sobre a intenção do taekwondo ser esporte olímpico, é que ainda ia acontecer a Olimpíada de Seul em 88, então eu vi lá em 86, mais ou menos, já havia um quadro lá dizendo assim, um noticiário, dizendo assim, taekwondo em busca de ser o mais novo esporte olímpico. E como a Olimpíada de 88 seria em Seul, na capital da Coreia do Sul, houve então a abertura da Olimpíada, que foi durante o dia, diferente das que acontecem hoje em dia. A abertura da Olimpíada foi durante o dia e houve uma grande demonstração de taekwondo, e bem como o taekwondo entra como modalidade olímpica de demonstração. Então quem tiver curiosidade também, acessa o YouTube lá, veja lá a abertura, Olimpíadas Seul 88, vocês vão ter lá o taekwondo como uma das atrações, tá certo? Aí, em 80, ele é reconhecido pelo COI, pelo Comitê Olímpico Internacional, acaba entrando como demonstração em 2 Olimpíadas, em 88 em Seul, em 92 Barcelona, mas se estabelece como esporte olímpico em Sydney 2000, ok? Por quê? Porque ele precisava alcançar um número X de países, mais ou menos 150 países, com as mesmas regras, com o mesmo formato. E hoje faz parte dos mais diferentes jogos, das mais diferentes, desde os jogos estudantis até os Jogos Olímpicos, contempla o taekwondo como um dos seus esportes. Tá certo? No Brasil. Então o taekwondo chega no Brasil por volta de 1970, não é? Então, se vocês pararem para pensar, aqui a gente volta na ideia que tinha se recém-criado, ainda não havia sido criada a WTF. Então, o mestre Choi Hon-hee já tinha ido para o Canadá, já decepcionado. A WTF dominou, né, já havia o movimento de domínio da WTF, mas ainda assim foi mandado para o Brasil o mestre San Min Cho, né, que se estabelece em São Paulo, ainda com a influência desse taekwondo da ITF, mas que depois com o tempo ele passa para a WTF, a fim de ajudar a divulgar. Ele foi então o mestre Cho, San Min Cho, foi introdutor do taekwondo aqui no Brasil, lá no bairro da Liberdade, em São Paulo, cuja academia chama-se Academia Liberdade, que existe até hoje, não é? que é a academia mais tradicional do taekwondo no Brasil. E ele foi mandado pelo mestre Choi Hon-hee, aquele mestre que criou a ITF lá no início, não é, que criou o termo taekwondo, e foi mandado para cá, para o Brasil. Só que ele não foi o único, né? Ele não foi o único. Então tá aqui, como eu disse para vocês, ó, na Academia Liberdade, lá em São Paulo, no bairro da Liberdade. Para quem não conhece, é um bairro oriental, que é onde estão radicados japoneses, coreanos, chineses, lá lá em São Paulo. Então ele chega aqui na década de 70 para trazer e divulgar o taekwondo no Brasil. Mas ele não foi o único mandado, né? Aqui tem uma imagenzinha do mestre San Min Cho. Tá aqui, como eu disse para vocês, todos os dojan, né? No judô era dojo, né? No coreano é dojan. Todos os dojan é obrigatório ter a bandeira do país onde se está fazendo, no caso aqui Brasil, e aqui a bandeira da Coreia do Sul, representando então a origem do taekwondo. Só que, como eu disse, ele não foi o único a vir para o Brasil.
vários outros mestres também foram mandados. Alguns aqui eu tive a honra de conhecer, e alguns aqui, e um aqui em especial é meu grande mestre, né? Meu grão-mestre, assim como o grão-mestre Romildo José Lopes. E aqui então tem o mestre Wood ali no Rio de Janeiro. Eu conheci o mestre Teboli no Rio Grande do Sul, tem o mestre Quack em Santa Catarina, e aqui para nós do Paraná tivemos a honra de ter ainda vivo o mestre Hom Sung Kang, não é? Aqui tem uma imagenzinha dele aqui, ó, o mestre Kang, uma figura ímpar, assim não só com os trejeitos, mas principalmente a dificuldade do idioma, né, dele falar o português, então acabava tornando ele uma figura bem peculiar, bem interessante. Aqui eu tenho um videozinho que tem uma amostra da maneira dele de conduzir, mas é uma pessoa fantástica, de um conhecimento sensacional. Nono Dan, faixa preta nono Dan de Taekwondo, ele chegou, né, ao máximo. Faixa preta 10º Dan de Hapkido, né, que é outra luta coreana, uma luta de defesa pessoal, e que, enfim, é uma figura fantástica aqui. Vamos ver um pouquinho dele, assim, que é realmente algo bem diferenciado. Vamos ver se eu consigo agora, né, porque eu não sei agora como voltar o cursor, né, gente. Opa! Aqui, ó. Não quebrado? Aqui, ó. Vamos quebrar aqui, ó. Aqui, quase. Já não vou aqui, vai andar aqui. Mas forte, né? Forte, né? Mas só que você sabe. Quando ele fazia as técnicas, Jesus! Olha pra ele, e que principalmente foi um dos introdutores do Taekwondo no Brasil e, claro, depois do Paraná.